Vamos lá, então. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Por cá, tudo em ordem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Como estão? Professor, por favor, só avisa quando for começar para a gente gravar por aqui, ok? Eu já estou fazendo a gravação aqui automaticamente. Você vai gravar como? Usando o seu Teams? Pois é, então, na primeira reunião, você disse que estava gravando, não gravou, e aí a gente forneceu aí a gravação, lembra-se? Então, eu vou gravar por aqui, lógico, uso o Teams, ok? Tudo bem. Eu acho que foi isso que talvez tenha dado problema da outra vez, mas vamos seguir em frente para não ter esse tipo de problema. Não, mas eu uso o Bear Studio, não tem nada a ver com o Teams, ok? Ah, beleza. Então, Até tudo bem. até aquela notificação eu que passei para alguma aluna e ela passou para ti aí que foi perdida a gravação, depois foi postado, ok? Foste tu que salvou a nossa pele? Ah, a gente faz o que pode, né, professor? A gente já tem uma certa idade, uma certa experiência, né? É que é o seguinte, normalmente quando eu faço essas aulas síncronas, nós tínhamos algumas turmas, nós não tínhamos o volume de turmas que nós temos hoje. Aproximadamente 800 alunos no total. Pelo meu Teams, eu consigo marcar a reunião apenas para 300. Vamos dizer, eu agendo uma reunião com vocês. Aí eu tenho o controle total da reunião. Isso sempre foi feito assim. Nesse caso agora, o professor Marcos que agendou a reunião, porque o Teams dele é um Teams com uma capacidade maior, ele agenda para até 800 alunos. Por isso que está marcado pelo dele. O que aconteceu é que a gravação não apareceu para ele. Não sei o que foi que houve. Então, se você está gravando, pode gravar, que não vai ter problema, não. Se não der certo novamente, eu já sei atrás de quem que eu vou correr agora. Beleza, tranquilo então. Desculpa por aí qualquer coisa, tá? Estamos aqui na escuta. Manda ver, pode gravar aí, meu caro. Vai salvar nossa pele mais uma vez. Ok. Vamos esperar mais um. Desculpa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pessoal, vocês estão olhando a minha. Eu vou compartilhar. Vocês estão olhando essa apresentação em PowerPoint? Sim. Professor. Ótimo. É ela mesmo que eu vou usar hoje. Muito bem. E aí, como estamos com relação ao curso, às disciplinas, aos conteúdos? O que mais está, vamos dizer assim, pegando? O que está dando mais trabalho para vocês? Bom, professor, falando de mim, assim, eu tive uma certa dificuldade com relação a agenda relacionada a tempo, né? O Quando Gantt, o Project, não, perdão. O PERT CPM. Isso, o caminho crítico. Eu tive uma certa dificuldade. Eu tô relendo, tô refazendo esses passos, porque eu ainda acho que para mim não ficou tão claro. E tem sido um desafio, né? Assim, completar as agendas, porque pelo PMBOK
é um material bem extenso, né? E assim, a gente tem uma pincelada do que realmente são essas etapas dos projetos, né? Mas é bem interessante. Uhum, exatamente, bem definido. A parte do PERT, ele realmente é o que dá um pouquinho mais de trabalho, tanto que hoje eu vou fazer uma revisãozinha rápida dele, mostrar melhor a utilização do PERT, CPM, gráfico de Gantt, e dar algumas dicas em relação às 2, 3 próximas agendas, as agendas referentes a recursos, custos, aquisições. Vamos conversar rapidamente, passar rapidamente para vocês alguma coisa sobre isso. Vou focar mais na questão tempo mesmo, Gantt, perto de CPM, Gantt, nivelamento e compressão de atividades, que são situações que costumam gerar um pouquinho mais de dúvida para os alunos. Por isso que eu vou ficar um pouco mais focado nela hoje. Que mais, pessoal? Mais alguma coisa que a gente possa ter aqui em mente para conversar com vocês? Eu tenho Boa essa noite, como... professor. Boa noite. Eu acho que algumas atividades são muito repetitivas. Assim, eu não sei se a intenção é essa mesmo, mas tem muita coisa que a gente já vai aproveitando no que a gente fez lá no começo do curso, que acaba se repetindo na atividade das aulas mais recentes, e aí na hora de entregar a atividade fica um pouco confuso se é para reaproveitar o que você já utilizou ou se você considera que já foi feito aquilo e você ignora. Não, entendi. É o seguinte, quando você faz aquela apresentação inicial lá na frente, é como se você estivesse fazendo o documento chamado Project Charter. Você está iniciando o projeto, você faz uma apresentação prévia, com números, vamos chamar de estimados, tá? De tempo, de quantidade de recursos, etc. Conforme as agendas vão acontecendo, você retorna àquelas atividades, pega aquilo que foi, assim, dimensionado grosseiramente para início do projeto, e aí sim você faz um detalhamento pesado, bem mais aprofundado, em cima das atividades que você está realizando naquele momento. Então, não é uma questão de ser repetitivo, porque não é exatamente o que você fez lá atrás. É um aprimoramento, é um aprofundamento daquilo que vocês fizeram lá atrás. Então, não é para, por exemplo, que você colocou custo lá no início do projeto ser exatamente igual agora, que você já vai ter o detalhamento das atividades, você vai ter todos os recursos necessários, etc. Normalmente, existem diferenças entre aquele momento e esse, tá? Não são iguais. Entendeu? Não, sim, entendi. É que é um pouco. É que assim, no caso, a gente. Por exemplo, no meu caso, no meu projeto que eu estou fazendo, eu tenho a vivência do lado prático, né? Então, normalmente, eu sempre tive ali perto de estar construindo o projeto, né? Nunca especifiquei o projeto, então eu estou tendo a visão contrária dele. Então, Você por está exemplo, a vendo o definição das começo. atividades. Exatamente, a definição das atividades, como que foi estruturado lá atrás, o orçamento, tudo, normalmente está no meu dia a dia, que é o que eu faço. Mas ter essa visão, por exemplo, o contrário de como que elas se encaixariam no planejamento, que está sendo um pouco, acho, complicado para mim, para entender a diferença entre o lado prático e o lado da gestão. Você recebe o pacote relativamente pronto. Sim, Aqui você está fazendo o pacote. isso, é mais ou menos Você está isso. planejando para outra pessoa, e lá você recebe planejado. Exatamente. Mas é o gostoso. Eu gosto mais de planejar. Executar, quando a gente fala do ciclo de vida lá atrás, tem muita gente que diz que as equipes de projeto poderiam ser mais fracionadas do que já são. Tem algumas correntes mínimas que dizem que a equipe que planeja não precisa necessariamente ser a equipe que executa.
Poderia ser uma outra equipe mais habituada a executar. Não partilho muito dessa ideia, mas é uma coisa, para a gente começar? Professor, eu gostaria de perguntar mais uma coisa, levantei a mão, que talvez não tenha visto por aí. Não, eu estou com eu estou com a apresentação em PowerPoint aberta e eu não tenho acesso ao Teams. Não consigo ver. Deixa eu ver se eu abrir meu celular. A apresentação não está mais espelhando, tá? Eu não sei se é só eu que não estou vendo, mas a princípio não está mais espelhando não, que o senhor colocou. Desculpe, repete, por favor. Não, na verdade eu só comentei que a apresentação do PowerPoint que o senhor estava espelhando aqui no Teams, eu acho que saiu. Eu mudei a tela. Apareceu aí para vocês? Não sei se é só para mim que sumiu. Para mim aparece tu e uma Bárbara Lopes sem vídeo. Não A aparece tela também, não não. está sendo mais compartilhada, professor. Deixa eu começar tudo de novo aqui. Ah, o compartilhamento tinha sido fechado. Ô, professor. Oi. Compartilhando agora, ok? Ok. Só deixa eu fazer uma pergunta antes. O senhor havia dito, né, que a questão de voltar, o que que acontece? Que anteriormente a gente fez de uma forma grosseira, né? Grosseira talvez não tenha sido uma palavra bem utilizada. Não, para mim foi tranquilo essa palavra. Eu entendi pelo seguinte contexto. No meu caso, inicialmente eu planejei X tempo, né? E lá na frente eu vi que esse tempo, vamos dizer assim, superdimensionado, tá? Conforme eu fui avançando, eu vi que o tempo não era realmente aquilo lá. Agora, na prática, acontece isso também, ô professor? Porque o que eu estou vendo aqui é uma coisa bem didática, né? Eu vou no campo. Pode acontecer. Só que, veja, você não estaria trabalhando sozinho num projeto real, você estaria com uma equipe. E aí, a experiência envolvida nessa equipe faria com que o dimensionamento inicial de tempo, recursos, necessidades, já fosse muito mais próxima do que você está vendo agora. Hoje, você sozinho é uma coisa, você no campo, com um projeto real, com uma equipe real, o dimensionamento que a gente faz é muito mais próximo do exato. Pode também ter alterações, fique tranquilo. Sim, perfeito, tá, perfeito, foi bem colocado então, professor. Estou sozinho aprendendo, vamos lá então, obrigado. Obrigado eu. Muito bem, pessoal, então o encontro síncrono de hoje, eu pretendo conversar com vocês basicamente sobre esses 5 assuntos. A gente já começou começando pelas dúvidas, mas vamos nessa. Falar alguma coisa do diagrama PERT CPM, um pouco do gráfico de Gantt, mostrar a utilidade dele, e em cima dessas 2 ferramentas, conversar sobre outras 2, o chamado nivelamento e compressão. São ferramentas que a gente usa bastante para ajustar algumas etapas do projeto. Depois, rapidamente, sobre os recursos do projeto, sobre custos, sobre materiais, recursos humanos, falar alguma coisa sobre a apropriação de custos, que é uma coisa que eu tenho visto que realmente dá um pouquinho de confusão. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade em entender um ou outro detalhe do assunto, tá? E aí, dependendo como estiver nosso tempo, mais um pouquinho de dúvidas gerais, ok? Relembrar. Todas as atividades devem ser entregues sempre sequencialmente e juntas. Quando você encaminha a sua atividade para o seu tutor, é um arquivo único em PDF, você vai produzir em Word, Excel, sei lá, a linguagem que você vai utilizar, mas vai transformar tudo isso em PDF e encaminhar.
Se você tem necessidade de voltar e ajustar alguma coisa nas agendas anteriores, tá? Então, olha, eu estive vendo aqui no planejamento que eu preciso incluir mais isso, que eu preciso incluir mais alguma outra situação, mais um tempo, mais alguma outra coisa, você volta, ajusta, mas avisa seu tutor ao entregar essa atividade. Olha, estou te entregando agora a atividade 8, mas por força da necessidade, voltei e ajustei a atividade 5, 3, 2, 1, 4. Aí você volta, você avisa ele que está acontecendo isso, ok? Assim, ele vai poder ajustar também na interação dele com as atividades. Perfeito? Então, vamos lá. O PERT-CPM. Pessoal, o PERT-CPM, vocês em breve terão algumas instruções sobre um gráfico chamado Gantt Project, que é a mesma coisa, só que gratuita, que o software da Microsoft, o MS Project, ou como muitos outros que tem por aí que ajudam no gerenciamento de projetos. Qual é a importância desse software? Vocês estão enfrentando dificuldades para montarem o seu PERT-CPM. Esse software ajuda bastante, ele automatiza a produção disso. Mas vejam, ele não é um produtor de projetos. Ele não é um software que você vai lá e escreve para ele, faça para mim um projeto de um bolo de festa. E ele faz para você. Não. Esta etapa que está aí na tela para vocês, do PERT-CPM, essa descrição das atividades, ela é efetivamente produzida por nós. Nós vamos montar essa atividade, nós vamos definir a descrição de cada uma dessas atividades que serão realizadas. Nós é que faremos isso. Nós é que estudamos a duração, nós é que estudamos a precedência. Essa tela que vocês estão vendo é basicamente o que nós vamos lançar, com um pouco mais de detalhes, nos softwares que tem por aí que fazem. E aí ele vai gerar para nós todo o PERT e o CPM. Ele vai gerar para nós o gráfico, tá? Mas se você não inserir, se você não imputar a tabela, ele não faz nada, tá bom? O software não faz nada. Você vai ter que fazer todo esse input, você vai ter que fazer essa colocação. Então, aqui nós fizemos, eu fiz para vocês, é o mesmo que eu uso no material das aulas. Eu tenho aqui uma lista com a duração de tempo e com a precedência. Alguns detalhes das respostas que eu andei acompanhando dos tutores, das perguntas que vocês fizeram tanto para eles quanto para mim. Primeiro, a duração. A unidade de tempo sempre será a mesma. Hora, dia, meses, anos, semanas, quinzenas, mas sempre a mesma. Então, se eu tenho lá, essa atividade é 30 dias, essa atividade é 5 dias, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo, por exemplo, em dias. Por uma questão de você saber encaixar a mesma unidade em todo o processo, ok? Outro detalhe, a precedência das atividades. Essa precedência aqui, ela sempre vai ter a característica daquele velho exemplo. Eu não construo a parede sem o alicerce. Então, quando eu coloco esse tracinho na atividade, significa que ela não tem precedência, que ela está começando. E aí a gente vai dizendo de qual atividade ela precede. Então, aqui no meu caso, desse exemplo, a atividade 5 depende da atividade 3, e por aí afora. Então, nós vamos começar a construir o diagrama em cima disso. Para facilitar um pouco o nosso processo,
recomenda-se que se monte primeiro o chamado diagrama de rede. Não é efetivamente o PERT-CPM, o diagrama de rede. Eu só fiz a colocação das atividades em uma sequência, tá? Em que elas estão sendo apresentadas. Eu fiz essa apresentação e coloquei, e ela ficou. Tá? Isso vai facilitar na hora de trabalharmos, aí sim, o PERT-CPM. Para montar o PERT-CPM, nós vamos usar o chamado nó da informação. Este não é o único modelo possível, tá? Tem outras formas de você fazer a apresentação. Naquele material que nós distribuímos para vocês, tem dois ou três modelos, tá? Um que põe a atividade antes, põe a atividade depois, põe o tempo em cima, põe o tempo embaixo. Eu pessoalmente gosto bastante desse modelo pela simplicidade que ele nos apresenta. Então, esta bolinha dividida em 3 partes, eu vou chamar de nó da informação. É nele que eu vou colocar as informações da atividade, tá? Na parte de cima do nó da atividade, eu vou colocar a qual atividade aquele nó se refere. Então, aqui no caso, as atividades A e B do meu PERT, do PERT que eu estou construindo. Eu já fiz o diagrama, agora eu só estou inserindo as informações. Abaixo da linha que liga os dois nós, eu vou inserir a duração em uma determinada unidade de tempo, tá? 6 dias, 6 semanas. Essa duração se referirá sempre à atividade posterior, a que está à frente. Então, no caso aqui do exemplo que eu estou mostrando para vocês, a duração de 6 unidades de tempo se refere à atividade B de bola. Tá? A atividade A vai vir a duração dela de uma linha de ligação anterior. Essa aqui é a atividade B. No canto inferior esquerdo, eu vou ter as datas mais cedo. É quando efetivamente a minha atividade tem que começar para que o meu projeto não se atrase. Tá? É quando o projeto tem que começar. Então, no nosso caso aqui, a data mais cedo da atividade A é 5. Ela tem que começar na 5ª unidade de tempo. A data mais cedo de início da atividade B é 11. Ela tem que começar na unidade de tempo 11. Lembrando, dia, semana, hora, mês aí, cada uma vale outra. O outro canto, do lado direito, é a data mais tarde. É com essas referências de data mais cedo, data mais tarde, que eu vou ter ideia do nosso chamado caminho crítico. Tá? No caso do exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu posso começar a atividade A na unidade de tempo 5 ou na unidade de tempo 17. Olha só, ou no 5 ou no 17. Que dependendo como o diagrama está feito, isto não irá gerar atraso no meu projeto. Então, aqui, entre 5 e 17, eu tenho folga de tempo. Consequentemente, essa atividade não faz parte do meu caminho crítico. Tá? Se aqui a data mais cedo e a data mais tarde fossem as mesmas, aí sim, eu teria o caminho crítico, ou seja, eu tenho que começar nesse dia da 5ª unidade de tempo, de qualquer forma,
senão meu projeto vai ser prejudicado na questão tempo. Ok? Seguindo em frente, então, a forma com que nós calculamos isso. Aqui eu vou usar um exemplo para vocês de PERT com 3 nós. Então, a minha atividade 1 vai começar no dia 1. A atividade B tem uma duração de 6, lembrem-se. O tempo na parte de baixo se referirá sempre à duração do que está à frente. Então, o que eu faço? Eu somo o 1 da atividade A mais o 6 da atividade B e eu terei o 7. 7 o quê? 7 unidades de tempo. Então, já que a atividade B, ela está no dia 7. Para calcular C, eu somo com a que está à frente e eu vou ter 14. E assim vai. Eu vou somando todas as atividades até que eu chego na última. Quando eu colocar a atividade na última, pronto. Todo o tempo do meu projeto estará medido, estará calculado. Aí, o que eu faço? Para calcular o CPM, eu repito o tempo da última atividade. Vejam, não é necessariamente a última atividade da minha lista de atividades. É aquela que representa o maior tempo do projeto. Tá bom? Não é necessariamente a última atividade da lista de atividades. É aquela atividade que representa a maior quantidade de tempo. Eu poderia ter aqui 5, 6 outras atividades, mas 14 era o tempo máximo. Se eu vim da minha esquerda para a minha direita somando, eu vou da minha direita para a minha esquerda subtraindo. Tá? E aí, então, eu calculei em vermelho o meu CPM, o meu caminho crítico. Como que eu vou saber se a minha atividade tem folga ou não? Sempre subtraindo o número da direita pelo número da esquerda. O tempo mais tarde menos o tempo mais cedo. Tá? Nessa questão, não existe número negativo, tá? Sempre vai dar ou um número positivo ou 0. Não tem menos. Nós não teremos tempo negativo. Nós não vamos mandar para trás. Então, na atividade C, direita 14, esquerda 14, 14 menos 14, 0. Qual é a minha folga nessa atividade? 0, nenhuma. Se eu tiver que mexer com essa atividade, postergar alguma coisa ou atrasar alguma coisa, eu vou atrasar o tempo total do projeto. Eu vou atrasar todo o cronograma que foi montado para isso. Tá bom, pessoal? Cuidado, então, nisso aqui. Para projetos de pequena monta, de pequeno porte, muitas vezes nem se produz isso, já se vai direto para o gráfico de Gantt. Mas quando você tem um projeto com muitas atividades, muito entrelaçados, muitas dependências, o PERT é bastante importante para isso, tá bom? Então, o gráfico de Gantt, relembrando que o gráfico de Gantt não é um gráfico novo, não é uma invenção tão moderna assim. Ele foi criado no começo do século XX por um engenheiro chamado Henry Gantt, que, para nós administradores, junto com o Frederick Taylor, considerado um dos pais da administração científica. Tá? Já tem mais de 100 anos esse gráfico. E ele é uma representação, é um gráfico com barras, e que ele vai ter uma relação entre, no eixo vertical, as atividades, as datas,
E na horizontal... Não, perdão, eu sempre faço confusão de vertical e horizontal. No eixo da vertical, as atividades, e no eixo da horizontal, as datas em que essas atividades deverão acontecer, tá? Por que ele é muito utilizado? Por que a gente gosta tanto dessa ferramenta? Porque vocês vão ver mais alguns exemplos à frente, ele é extremamente visual. Ok? Imaginem uma sala com os gráficos colocados todos nas paredes, e você olha aquilo lá e tem uma visualização imediata e completa daquilo que está acontecendo. Informação em projeto não fica restrita. Informação em projeto, ela é de domínio da equipe. Ok? Ela é de domínio da equipe. Eu posso ter uma equipe composta por várias pessoas e por exemplo, o especialista de uma determinada atividade, eu vou usar como exemplo o especialista financeiro, ele tem lá a sua equipe. Vamos dizer, o coordenador dessa equipe é o membro principal da parte de finanças da minha equipe de projeto. Ele tem acesso a todas as informações do projeto, todas, da mesma maneira que os outros especialistas também têm. Pode haver algum tipo de restrição de informação para membros da equipe que sejam, não façam parte do, vamos chamar, grupo central, mas normalmente todos do grupo central têm informação de tudo. Então ele vai chegar no local, ele vai ver o gráfico e vai saber exatamente tudo o que está acontecendo de todos os aspectos do projeto. Ele não vai ficar sabendo só da partezinha dele, ele vai ver o todo. Ele vai perceber o que está acontecendo com tudo. Tá? Isso facilita bastante. Então, nas minhas verticais, as atividades, nas horizontais, as datas, e aí você vai lançando. O ponto inicial é o dia, é a data 0. Aí, a duração da atividade tem lá 5 dias. Você vai marcar 5. Normalmente a gente usa um papel quadriculado, você marca 5 quadrinhos. Excel ajuda bastante para fazer, tá? Excel ajuda bastante. Aí, a atividade que eu estou usando aqui com vocês como exemplo, que é essa aqui, ela começou no dia, vamos dizer, 0 e foi até o dia 5. A próxima atividade, que seria essa outra aqui, ela começou no dia 5 e terminou no dia 10. A característica que vocês estão vendo aqui é que a atividade que nós podemos chamar de A, e essa aqui que a gente chama de B, a atividade B de bola depende da atividade A. Então, ela vai começar aonde a outra termina. Tá? Bem simples. Terminou uma atividade, a outra, que depende dela, começa onde ela termina, e assim sucessivamente. Essa atividade aqui, que a gente poderia chamar de C, ela não tem ligação nenhuma, nem com a atividade A, nem com a atividade B. Ela começou no início, ou seja, ela não tem dependência de ninguém, e, inclusive, ela teve um tempo maior do que as outras duas atividades. Tá? Essa é a característica de montagem do nosso gráfico de Gantt. Habitualmente se utiliza observar o diagrama PERT para montar o gráfico de Gantt. Tá? Não preciso me preocupar nesse momento com o CPM. Eu utilizo apenas o gráfico de Gantt.
o PERT para montar o Gantt. Então, aqui, atividade A dura 1 dia. Atividade B dura 2 dias. Então, eu venho no gráfico, atividade A dura 1 dia, atividade B dura 2 dias. Está feita a marcação. Próxima etapa, a atividade C, que dura 3 dias, e depende da A e da B. Como ela depende da A e da B, eu vou no gráfico. Bom, para a atividade C começar, A e B têm que estar prontas. Se a B fica pronta aqui, é quando a minha C começa. E assim sucessivamente, pessoal. Aí você vai lançando todas as outras atividades até que você tenha o gráfico totalmente pronto. Aí eu posso dar um passo e marcar, né? O próximo passo seria marcar com uma cor diferente, com uma anotação diferente, com alguma outra forma, que não precisa ser necessariamente igual a essa, quais são as atividades críticas, tá? Que é o que a gente vai precisar marcar para fazer os próximos passos. Tá bom? Então, tá aqui. Fiz a marcação em vermelho das chamadas atividades críticas. Tá? Bom. Por que ela é uma ferramenta visual? Imaginem, eu marquei em azul aqui para nós, que eu estou fazendo uma visita, estou acompanhando o projeto, eu sou um dos proprietários, eu sou um membro da equipe, eu sou um stakeholder, eu sou uma pessoa que tem interesse nesse projeto, e eu estou fazendo uma visita lá na sua área de trabalho e dou de cara com o PERT CPM, que é um gráfico bastante completo, mas um pouquinho mais cheio de informações. E encontro o gráfico de Gantt. Olha só como é que ele facilita a minha vida. Eu sei que no tempo 8, digamos que é o dia 8 do mês, eu deveria estar realizando as atividades F e G. Aí, se eu quero saber quais são as atividades F e G, eu vou buscar a descrição das atividades, pego lá qual é a atividade F, vejo qual é, pego lá a atividade G, vejo qual é, e, como aqui no caso do exemplo que eu estou projetando para vocês, as duas atividades estão exatamente no tempo. Digamos que essa atividade tivesse atrasada. Lá na descrição da atividade eu vou ter quem é a pessoa, lembrem bem disso, não é a área, mas sim a pessoa responsável por aquela atividade. Muitas vezes nós vamos nomear pessoas, elas não ficarão todas as atividades sob responsabilidade do gerente. Podem ser colocadas outras pessoas para gerenciarem determinadas atividades. Estamos fazendo a parte financeira do projeto. A atividade F, vamos combinar, seria o fluxo de caixa. Então, eu vou pegar o cara que é o especialista em finanças e ele que vai fazer para mim. Tá? Delegação de autoridade. Meu caro, você é o especialista, faça. E ele vai assumir a frente daquela atividade. Ele é o responsável, então uma pessoa. Aí você vai poder chegar lá para ele e viu como é que está, o que está acontecendo, por que está atrasado, ou por que está adiantado. Como um colega disse aqui no começo do nosso encontro, ele fez uma estimativa de tempo no início do projeto que agora está se revelando maior do que ele necessitaria efetivamente. Lembrem-se que nós estamos na etapa de planejamento. Então, este tipo de situação pode ser
plenamente corrigido. Não há inconveniente nenhum. Então, eu vou lá e ajusto o tempo, tá? De repente, aqui nessa atividade, eu coloquei 5 dias e seria 4. Vou ajustar meu cronograma. O que não pode é na etapa de execução. Lá na frente, você percebe que a coisa está meio bagunçada em relação ao tempo. Aí é complicado. Mas aqui, no planejamento, tudo bem, vamos fazer a correção. Tá? Então, ele vai vir aqui, vai corrigir a questão tempo, ela vai ser regularizada e o projeto vai ser desenvolvido no momento adequado. Ok? Vejam como é fácil você fazer a visualização. Algumas equipes têm por hábito colocarem uma segunda linha no gráfico de Gantt, e aí nós vamos trabalhar com previsto e realizado. Então, aqui eu tinha a minha previsão e aqui eu tenho a realização. Ah, mas esse aqui que você colocou não está verde por quê? Porque eu não cheguei no fim da atividade. E esse, eu ainda estou executando a atividade. A hora que ela se encerrar, ela pode ir para o verdinho. Tá? O que não pode, turma, o que não pode, pessoal, é fazer uma, vamos dizer, tem um excesso de poluição visual nesse material. Fica colocando muita coisa. A descrição, é a atividade, o valor, é isso, aquilo outro. Quando você vê, o gráfico está extremamente poluído, e aí essa clareza de visualização que ele nos permite se perde. Tá? Existe uma outra ferramenta para a gente andar em conjunto com o gráfico de Gantt, que é o chamado histograma, um gráfico de barras. E ele vai trabalhar por recurso. Então, aí no caso de um histograma, eu teria vários para os diversos recursos que eu vou precisar. Mas isso aí é coisa para um próximo momento. Muito bem, vamos trabalhar um pouco a questão do nivelamento das atividades. Tá? Primeira regra básica do nivelamento. Então, gravem isso. Nivelamento somente se aplica nas atividades que nós temos folga, que foi apurada no CPM, no PERT-CPM. Tá? Ah, não, eu não fiz o PERT-CPM e não tem atividade para fazer nivelamento. Olha, até pode ser. Só se sua atividade for o que a gente brinca dizendo que é uma atividade linguiça, parece gomo de linguiça, um ligadinho no outro. Ninguém não tem duas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Pode ter? Pode, mas é muito raro. Então, eu preciso fazer o nivelamento de uma atividade não crítica. Ela, primeiro, precisa fazer parte do não fazer parte do caminho crítico. Segundo, qual é o objetivo disso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou ficar investindo tempo nisso? Porque eu vou poder equilibrar recursos. Então, imaginem o seguinte. Vou correr aqui. Vocês estão vendo aqui a atividade F, a atividade G. A atividade F está em vermelho porque ela faz parte do caminho crítico. Então, eu não posso mexer com ela, totalmente por ela fazer parte desse caminho crítico. Deixa ela quietinha no cantinho dela. Se eu mexer como nivelamento, porque tem como, mas como nivelamento, o que eu vou fazer é atrasar todo o projeto. Agora, a minha atividade G, ela só precisa estar pronta quando a atividade H for começar.
Então, se eu começar aqui no dia 7, ou se eu começar no dia 10, o que me importa é que essa atividade, que tem 2 unidades de tempo, tem 2 dias de duração, termine efetivamente no dia 11. Então, começando no dia 7, ou começando no dia 10, com 2 dias de duração, vai dar na mesma. No dia 11 ela vai estar pronta. Então, o recurso que eu efetivamente utilizaria nesse momento para fazer essa atividade, eu posso usar momentaneamente em outro local. Eu posso usar para outro local, eu posso usar para outro ambiente, eu posso usar para outra coisa. Agora, no dia 10, vou dizer que eu vou deixar para o último dia. No dia 10, esses recursos têm que estar disponíveis novamente. Tá? Nivelamento de recursos não traz para nós aumentos de gastos. Porque aquela mão de obra que eu iria usar, eu vou continuar usando. Eu só não vou usar no dia 7, eu vou usar no dia 10. Está na mesma. Os materiais que eu iria usar são os mesmos. Tudo igualzinho, não vai mudar nada. A vantagem. Digamos que para as atividades da F, eu precisaria, para os 2 primeiros dias, para o dia 7, para o dia 8, eu precisaria de uma betoneira, um misturador de concreto alugado. E para a atividade G, eu também vou precisar. Se eu for realizar as 2 atividades na mesma data, eu vou ter que alugar 2, um para cada atividade. Agora, se eu pegar a atividade G, jogar ela para os dias 10, eu vou pegar o mesmo equipamento que eu aluguei para F e uso ele na G. Não vai me trazer muito problema de custo, vai talvez até, em algumas situações, reduzir custo. Aumentar, dificilmente a gente vai ter esse aumento de custo. Então, eu poderia trabalhar com ela no dia 8, no dia 9 e no dia 10. Tanto faz. Eu ainda estaria no prazo do meu projeto. O que não pode, o que é proibido, que eu tente realizar ela nos dias 11 e 12. Aí, a atividade H, que depende da F e da G, vai estar atrasada. Consequentemente, atrasei todo o projeto. Atrasei todo o meu tempo do projeto. Tá? Isto é nivelamento de atividades não críticas. Aí o proprietário do projeto chega para nós e fala, viu, o concorrente também está entrando na mesma linha que a gente e eu preciso lançar meu produto ou meu serviço mais cedo no mercado. Preciso acelerar o projeto. E aí você tem lá uma sequência de atividades críticas. Você vai falar, viu, mas não tem como mexer nessas atividades. Tem. Tem sim. É a chamada compressão. Compressão se aplica exclusivamente para atividades críticas, porque ela vai, com isso, reduzir, encurtar a duração do cronograma do projeto, vai reduzir o tempo do projeto. Porém, tenho em mente, sempre haverá algum tipo de custo. O projeto vai sofrer alguma coisa no seu custo, porque ele vai precisar de recursos adicionais, tá? Ela vai produzir um aumento da necessidade de mais horas extras, mais material, mais mão de obra, alocação de mais equipamentos, alguma coisa vai acontecer. Então, digamos aqui, vamos voltar para aquele nosso quadrinho. Eu preciso reduzir tempo. Quem que eu vou atuar? Eu vou atuar, por exemplo, aqui no exemplo. Por exemplo, aqui no exemplo ficou ruim, hein? Mas, desculpem. Aqui, nesse meu exemplo, a atividade F, eu preciso
diminui ela de 5 dias para uma quantidade menor de dias. O que acontece? Eu tenho aqui uma ideia básica para vocês. Eu tenho uma atividade que, no seu tempo normal, duraria 10 dias. 10 dias, 10 mil de material, 5 mil de equipamentos, 4 mil de mão de obra. Ah, é? Vamos aumentar, diminuir esse tempo de 10 para 5? Vamos. Fazendo o quê? Dobrando, por exemplo, a quantidade de mão de obra. Digamos que eu estou numa obra de engenharia civil, eu tenho lá um pedreiro, 2 pedreiros, e eu dobro a quantidade para que a coisa aconteça mais rapidamente. Eu ainda vou usar o mesmo material, vou usar os mesmos equipamentos, o que vai acontecer é que a minha mão de obra vai aumentar, eu dobrei a quantidade de funcionários. Pronto. O custo da compressão de uma atividade crítica de 10 para 5 dias, nesse exemplo bem simplesinho aqui, pulou de 19 para 23 mil. Essa é a característica da compressão. Beleza, pessoal? Querido professor, isso aí já Diga. consta, tudo isso aí já consta no que foi passado nos fichários. Eu achei que a reunião seria para a gente tirar dúvidas pertinentes ao que a gente não consegue fazer ou como utilizar os tipos de aplicativo, porque isso aí já está no fichário, está dessa maneira explicado. Sim, mas tem muita gente que não pegou o espírito da coisa. Beleza. Professor, tá me ouvindo? Sim. Eu sou a Dani. Eu tenho umas dúvidas também depois. Em que momento a gente vai poder tirar? Assim que eu terminar, eu estou quase acabando. Perfeito, tá bom. Obrigada. Tá bom? Só um minutinho. Sim, senhor. Ó, é assim, pessoal. A programação que a gente vai fazer para o projeto é essa aqui. Eu vou ter uma rede de atividades, ou a minha lista de atividades, vou calcular as datas do projeto, vou identificar o caminho crítico, aí eu vou fazer o meu PERT CPM bonitinho, monto meu gráfico de Gantt, e fica muito mais fácil para nós identificar quais atividades eu vou poder fazer a distribuição dos recursos. É uma ferramenta chamada histograma, também bastante simples. Aí eu vou aplicar ou o nivelamento ou o nosso compressão. Isso gera um Gantt final, isso gera o cronograma final da obra, tá? A baseline do projeto, ou linha básica do projeto. Neste momento, quando a gente chegar nessa situação aqui, nós vamos estar com praticamente o planejamento do projeto pronto. Vamos começar a parte de execução. Baseline tem essa característica. Ela vai te dar o que tem que ser feito, quando, como e onde ao longo do tempo, tá? Eu preciso passar para vocês também, antes de abrir para a gente conversar, algumas coisas. É muito comum, nesse momento, pessoas que estão desenvolvendo projetos dentro da própria organização e estão utilizando máquinas, equipamentos, pessoas no seu projeto, julgarem que não há necessidade de fazer o levantamento de custo, porque já são empregados da empresa, já são equipamentos da empresa, já está tudo lá na empresa, então eu não tenho custo nenhum. Bom, vamos lá. Materiais. Se você está usando esse material para o projeto, ele não foi destinado inicialmente ao projeto, ele foi destinado a uma outra situação. Então, ele terá que ser reposto para a sua situação inicial. Você pode até usar para o projeto, mas o custo da reposição você vai lançar no projeto. Eu peguei todas as folhas sulfite que estavam aqui para o uso normal do mês e usei para imprimir os dados do projeto. Sem problemas.
mas você vai repor as folhas sulfite para o consumo mensal. Então, esse custo é lançado como custo do projeto. Mesmíssima coisa com pessoas. Eu estou usando meus colegas de trabalho. Sim, normal, tudo bem. Não há inconveniente quanto a isso. Só que ele foi contratado para uma determinada atividade, não para trabalhar no projeto. Se ele está trabalhando com você no projeto, a atividade original dele não está sendo feita. E ela deverá ser feita depois. Será que isso não vai trazer prejuízo? Será que isso não vai gerar hora extra? Será que isso não vai gerar a contratação de pessoas para substituí-lo eventualmente? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Equipamentos. Se ele está na empresa é porque ele tem um uso regular na empresa. Ele não está lá à toa, senão não era para estar, né? Vamos considerar que hoje em dia ninguém tem dinheiro para ficar com um monte de coisa parado. Então, se ele está sendo utilizado, você vai jogar o custo para o projeto. Tá? Todos eles têm. Tudo isso daí tem que ser apropriado. Mas como é que eu faço com a mão de obra? Use no esqueminha de homem-hora. Ele trabalhou para o projeto tantos homem-hora. Aí você vai calcular o valor do homem-hora dessa pessoa. Uma outra maneira mais simples de trabalhar com custos, por exemplo, de mão de obra, é levar em consideração que uma pessoa trabalha normalmente 220 horas mensais. Salário dividido por 220, você já vai ter basicamente o valor da hora. Outro detalhe para vocês terem em mente. Nós estamos no Brasil e temos uma carga de encargos sociais sobre a folha de pagamento bastante bem pesada, bem grande. Aí é muito difícil você dizer exatamente quanto que isso custaria para cada empresa, porque as empresas têm situações, algumas bastante peculiares. Mas hoje, na média, entre os impostos que a empresa tem que recolher, o INSS, o patronal, né, o INSS da empresa, Fundo de Garantia, PIS/PASEP, alíquota S, essas coisas, mais os encargos tipo provisão para 13º, provisão de férias, provisão para dispensas, etc. Você pode jogar aí algo em torno de 90%. Então, hoje, um empregado que ganha R$10.000, ele vai custar próximo a 19 mil. De uma maneira, assim, bastante simplista. Vocês vão encontrar quando a empresa é MEI, quando a empresa tem outras situações tributárias, esses valores podem variar. E também em relação à carga de benefícios. Tá? Os benefícios podem também gerar um aumento nesse valor de folha. Mas lembre-se que se você for usar mão de obra própria, esses encargos têm que ser levados em consideração. Muito bem, pessoal. Deixa eu interromper aqui, fechar. Vamos lá. Em que posso buscar ajudá-los? Estamos só em 80. Eu de novo, professor. Eu de novo. Fala, Carlos. Estou inspirado hoje. Qual é a possibilidade de que no fichário seja mais bem explicado a atividade que deve ser feita? Está muito resumido, tem algumas que fica dificuldade em entender exatamente o que se deseja que seja feito, ou que se tente fazer, pelo menos, né? Uhum. Carlos, a única coisa que nós não vamos, assim, efetivamente te oferecer são vários exemplos, porque isso daí não é uma prática comum no PMBOK. Mas, sim, está anotada a sua sugestão para aprimorar o detalhamento da atividade. Tá bem
já era plano nosso fazer essa alteração. Porque o que dá a impressão é que já está montado e simplesmente está sendo postado aquilo que já tinha pronto, entendeu? Está faltando complementar mais alguma coisa, que a gente fica realmente na dúvida. Tanto é que a atividade 8 eu entreguei citando para o professor Sandro que eu fiz o que eu entendi, se é aquilo realmente ficou um pouco na dúvida, ok? Entendi. Espera aí que eu estou respondendo a uma das nossas tutoras aqui, pessoal. Só um segundo. Eite. Vamos lá. Voltei. O que mais, pessoal? Eu tenho algumas dúvidas. Pois não, André. Chama de Dani, por favor. Vamos lá. Eu estou entendendo basicamente tudo que está pedindo, porque eu já tive um pouco de conhecimento na matéria. Não 100%, mas ainda assim eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, na atividade número 6, que nós tínhamos que fazer toda a questão do... Peraí. Perto do CPM. Isso, a questão de diagrama de redes. Uhum. Eu fiz ela, até porque o meu projeto, ele tem mais, pelo menos no gráfico de Gantt, ele tem em torno de quase 300 linhas, discriminando cada atividade. Perfeito. Aí eu até vinculei um ao outro, né? Quando um começa, quando o outro começa. Só que eu fiz isso numa tabela. Não consegui fazer igual você ensinou aí no gráfico, né? Colocando amarelo e vermelho, realizado e previsto, até porque ia ficar muito extenso, não ia caber dentro do meu trabalho. E aí embaixo eu fiz uma tabela e traz cada uma das atividades, só que de forma fechada, e não além da atividade cada subtópico. Aí lá eu coloquei o que Você fez estava previsto. as chamadas atividades PAI. Isso. Aí eu coloquei só o total que estava previsto que realizou. Aí umas deram mais dias, outras deram menos dias de realização, mas dentro do total daquela linha, um exemplo, linha de serviços, eu tinha 365 dias, né, para fazer de acordo com a ideia do meu projeto. Só que ao invés de 365, eu fiz 255. Um exemplo. Só que mesmo assim, dentro dessa linha discriminado item por item, teve itens que passou 2 dias, teve itens que fizeram menos 2 dias. Aí no Entendo. total ele equilibra. Tá certo isso? Não. Sabe por quê? Você tentou economizar. É que hoje nós não usamos mais quase fazer gráfico na mão com 300 atividades. Sabe onde você vai ajustar esse seu gráfico perfeitamente? Quando você tiver contato com o Gantt Project. Aí você vai pegar a sua lista de atividades e dependências, lançar no Gantt Project, ele vai produzir o gráfico para você. Isso, eu já tive acesso a ele. É que Você hoje já eu não lançou? tenho, até porque... Então, hoje eu não tenho mais acesso porque é um sistema que, infelizmente, custa caro, né? E O tem que Gantt ter... Project? Eu acho que tinha que ter acesso vários, não. Desculpe. Você provavelmente teve acesso ao MS Project, que é da Isso, Microsoft. perdão. Esse é caro. Deve estar na faixa dos R$1.000 e poucos. O Gantt Project, ele é um software livre. Ele é grátis. Tá, vou tentar então lançar essas linhas Isso. lá para jogar no pessoal, trabalho. já Qual o vai nome? Gantt Project. Gantt Project. Inclusive, ele está numa agenda para vocês. Ele vai estar na agenda, acho que 14 ou 15, alguma coisa assim, lá na frente. Mas se vocês já quiserem baixar o Gantt Project e irem brincando com ele, usando o seu próprio projeto como uma ferramenta, trabalhando nele, vocês já vão se acostumando. Aí sim, aí você vai ver, Andréa e Carlos, como é mais tranquilo. Agora,
Nada, nenhum software vai tirar de vocês a responsabilidade de montar a lista de atividades, o rol de atividades, a descrição das atividades. Isso não tem jeito. Tá? Isso eu fiz, até demorou bastante. Demora mesmo. Mas veja, a quantidade de treinamento que você teve foi ótima. Essa é a ideia, é vocês treinarem com isso, vocês vivenciarem o sistema. Quando você fica dando muito exemplo para o pessoal, muito modelinho pronto, a pessoa cata o modelo, põe lá. O que ela aprendeu? Ctrl+C, Ctrl+V? Não dá, gente. Não é mais... Não... Nesse Professor, caso, então, não pode fazer isso. Nesse caso, não é para fazer isso. Tá? Mas ok, mais alguma professor, coisa, então, a gente André? já pode... André, mais alguma coisa? Posso passar em frente? Pode passar, por hora não tem mais nada não. Vou dar uma olhada bom. aqui e eu aviso. Tá bom, obrigado. Jéssica? Oi, boa noite, professor. Boa Eu estou noite. com uma dúvida nessa agenda 9 agora, em relação a valores das mãos de obra, que a gente tem que calcular agora. Eu estou nessa dúvida agora, como que eu faço? Porque eu estou pesquisando na internet quais os valores de cada um, e cada hora aparece um valor diferente. Aí o projeto está Vamos em lá, o dias. que você está precisando valorizar? O engenheiro, ele está dizendo que eles cobram por hora, né? R$ 400 por hora. Aí ele vai estar no projeto lá, o meu é parte de engenharia, né? Construção. Ele vai estar lá 4 a 5 horas ali no projeto. E o arquiteto, ele está cobrando o valor, 10% do valor do projeto. E depois vem baixando a hierarquia, né? Aí vem o mestre de obras, pedreiro, o técnico em agrimensura, que é para fazer a topografia, fazer aquela parte ali, né? Fazer terraplanagem, essas coisas. Para te ajudar, tem um site chamado salários.com. Ok. Tá? Ele lá tem o valor salarial. Ele vai ter um mínimo, vai ter um máximo, ele vai ter um valor médio. Eu uso muito esse material para me auxiliar na produção de tabela de cargos e salários, como um parâmetro para vocês trabalharem, funciona. Uma outra situação específica, no caso do seu projeto, normalmente os afiliados às áreas de engenharia têm acesso a dados do próprio CREA, do Conselho Regional dos Engenheiros e Agrônomos. Ele te dá parâmetros, em alguns casos. Mas faça isso, entra no salários.com e vê. Aí você vai usar o engenheiro por uma semana. Então, ele vai receber 5 dias a 8 horas. 5 vezes 8, 40. Pega o salário que está lá de média, divide e paga proporcional para ele. Tudo bem? Entendi. Ele não vai estar na obra o tempo todo, né? Ele vai estar só algumas vezes na semana. Sim. Você paga ele por hora, não é? Então, considera o valor da hora. Entendi. Normalmente, esse pessoal tem prestação de serviço, né? Ele não é um engenheiro full, né? Porque... Ele não é seu empregado 8 horas por dia, 30 dias por mês. Que você vê, assim, em questão de construção, tem um engenheiro técnico, né? Que é o que eles botam lá, que é o que é o fiscal, vamos dizer assim, da obra, né? É que assina a RT. Entendi. Aí ele só vai algumas vezes na obra. Briga com o construtor e vai embora. A minha dúvida é... Legal. Obrigado, professor. De nada. Diga novamente. Ah, não, a Gisele está na frente, Andréia. Diga, Gisele. Professor, com relação a esse cálculo inclusive da agenda 9, que eu também tenho um pouco de dúvida, porque assim, no caso do meu projeto é um projeto relativamente pequeno e só são 2 stakeholders, né, assim, diretos.
E como é um projeto em cima de uma prestação de serviço, eu lembro que acho que na primeira aula síncrona, a senhora havia comentado que dentro do valor de prestação de serviço, a gente precisa tirar também o custo, né? O salário, né? Mas, na O verdade, seu. assim, isso, o meu ou do técnico, né, que vai prestar o serviço, né? Então, minha dúvida é com relação a isso, porque nós temos um valor fixo por serviço, né, por torneiras, e dentro desse valor tem que ser calculado os custos, né, com materiais que teve o investimento, e o custo com materiais, desloque, né? Gisele, descreve para mim novamente qual vai ser o seu projeto, para que eu me encaixe um pouquinho melhor. Certo, meu projeto é a abertura de uma empresa, né, prestação de serviço de asepsia de chopeiras, né, dessas estabelecimentos, né, bares que vendem chopp artesanal, precisa fazer a asepsia das linhas de chopp. Tá, é uma Né? prestação de serviço. O seu técnico vai lá, passa um determinado tempo lá dentro, faz a limpeza e vai para outra empresa. Isso? Tá. Isso. O seu técnico é empregado seu. Correto? Digamos que é o meu sócio, né? É o meu sócio. Então, mas então, se ele é seu sócio, ele vai ter um prolabore. É o custo. Que é o salário. O salário do patrão chama prolabore. Então, você vai pagar para ele o prolabore. Custo. Vai entrar na sua planilha de custo. Como prolabore. A diferença é que os encargos sociais são bem menores. Mas tem que ter o prolabore. Aí, materiais. O que ele usa? Sei lá, né? Gás, isso. Vai trocar o retentor. Aí a linha de trabalho é que você vai precificar. Mas tem que fazer parte. Mesmo ele sendo seu sócio, o lucro dele vai sair da prestação de serviço. Beleza? Beleza. Andréa? Professor, mais uma dúvida. Dentro do meu projeto, eu estou fazendo como base, eu estou desenvolvendo o evento do The Town, que é um evento que é um festival. Então, eu peguei ele como uma ideia de criação de projeto. Dentro disso, eu sou uma empresa em que eu estou pegando terceiros. Eu não tenho que fazer a folha de pagamento de nenhum deles. Eu tenho que fazer o custo de cada um, que eu estou colocando dentro das minhas atividades, certo? E o máximo que eu posso fazer como folha de pagamento são os meus colaboradores que vão trabalhar no meu projeto. Um exemplo, o meu coordenador, o meu gestor, o meu analista, o meu líder. Nesse caso, sim, eu preciso colocar discriminando cada um desses custos, né? Sim, mas aí vamos lá, por partes. O folha de pagamento se faz para funcionário em CLT. Certo. Então, aqueles seus que forem CLT, folha de pagamento. Você vai ver quanto que ele vai custar os encargos sociais. As pessoas que você for contratar, você vai contratar terceirizando direto como empresa, ou você vai contratar contratação direta? Se for como empresa, você vai ter praticamente o mesmo custo, porque o que vai acontecer? A empresa vai pegar quanto que ela vai gastar com a folha de pagamento daquela pessoa, quanto que ela vai gastar de encargos, quanto que ela vai gastar de impostos que existem sobre isso, mais o lucro dela. Ela vai te gerar um X de custo. Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta? Porque numa das atividades anteriores, eles pedem para a gente colocar o custo, o valor que a gente vai basicamente trabalhar. E eu já incluí esse custo já com uma margem na minha cabeça, como se tivesse algum reajuste, já está meio que embutido nele.
A única diferença agora é que, de acordo com a próxima atividade, é a gente detalhar isso. Aí eu vou detalhar só a questão da minha folha de pagamento dos meus colaboradores, que é conforme a última atividade que nós fizemos, que a gente tinha que descrever o perfil profissional e o perfil pessoal deles. Aí eu criei isso. Então, na minha cabeça, a próxima atividade é com base nesse último exercício. Sim, mas você tem como custo da sua atividade o que você vai pagar para aquela mão de obra terceirizada. Beleza, no meu caso, então, eu vou manter. Sim, você tem 2 linhas de custo. Minha linha de custo com meus empregados CLT, que eu fiz perfil profissional, que eu fiz tudo isso. E a minha linha de custo com os prestadores de serviço. São 2 linhas. Perfeito, tá bom. Jéssica? Mais uma dúvida. Eu perguntei ao meu pai, que meu pai faz orçamento para como fala? Construção civil. Civil não, industrial. Aí ele sempre faz orçamentos, custo de material, mão de obra, essas coisas. Aí eu perguntei para ele sobre a mão de obra, como que faz o custo de mão de obra, se eu faço 3 orçamentos, não, ele falou que não faz 3 orçamentos, que é equipe, tem que fazer ver o salário da equipe, né, pedreiro, servente, essas coisas assim. Aí ele falou também que no final, depois desses custos de todos da mão de obra, tem que calcular o imposto. No projeto nosso, vai ter que votar também? Depende. Se você estiver trabalhando com o pessoal direto, como contratado seu, como CLTista, você vai ter só os encargos trabalhistas, INSS, e Fundo de Garantia, PIS/PASEP e alíquota S. Provavelmente seu pai é um prestador de serviços. Então, ele vai ter a equipe dele, que ele vai ter o salário, as mesmas contas, mas mais os impostos pela prestação de serviço. ISS, ICMS, imposto de renda, tudo isso. Por isso que ele jogou esses impostos. Essa é a situação, essa é a diferença. Se você está contratando prestação... É que eu estava conversando com o André agora. Você está contratando um prestador de serviços, o prestador vai fazer todas essas contas. Enquanto você no CLT só vai ter os encargos sociais. Não, sim, mas aí nós, como gerente de projetos, a gente tem que saber todos esses valores, não? Sim. Então, Temos. aí na hora de eu calcular, na hora de eu calcular, por exemplo, igual você falou que desde o começo vocês falam que quando a gente for gerente, fazer um projeto, a gente sendo gerente, a gente pode montar a equipe para poder ajudar a gerenciar o projeto. Sim. Então, você teria um especialista. Você teria um especialista em recursos humanos que faria isso para você. Eu pensei como se meu pai é prestador de serviço, ele só faz orçamentos para as empresas. Então, eu poderia contratar uma pessoa só para fazer orçamento. Pode. Daí ele que ficaria com essa parte toda fazer todas as planilhas para mim. Normal. Só que assim, você sempre será o responsável pelo resultado dessa atividade. Sim. Nós não precisamos saber tudo de tudo. Não dá. Não vai caber na cacholinha. Mas nós precisamos ter uma noção de como as coisas funcionam. Esse que é a grande graça, a grande vantagem do gestor de projetos. Ele tem uma noção do todo. Nós não somos especialistas em muitas coisas, nós temos uma noção do todo, nos enxergamos o todo. Por isso que o curso de vocês está passando por todas as atividades, te dando uma visão do todo. Bom? Que ele falou comigo sobre um imposto que é colocado, acho que é BNT, BIT, um negócio assim, que ele falou, ele até mandou umas planilhas para mim, de exemplo, para eu saber como que é sobre esse imposto, que é conforme o tamanho da empresa e a porcentagem que você bota no valor. Você tem as classificações fiscais, aí vai depender um monte de coisa.
Impostos no Brasil são bastante complicados. Ele comentou conforme o estado e o município aí tem um imposto diferente, um valor diferente do imposto. Sim, o INSS, perdão. INSS é federal, é sempre a mesma coisa. Mas o ISS, o Imposto sobre Serviços, ele é municipal e vai de 0 a 5%. Depende do que o município estipular. Só por aí vocês já começam a ter um pouco de diferença. Estados também têm diferenças de alíquotas de imposto. Mas isso tudo, nessa planilha que a gente vai fazer agora de mão de obra, a gente tem que colocar. Coloque a mão de obra. Só faça a diferença do seguinte: se você está contratando a pessoa CLT, é uma faixa. Se você está contratando ela via terceirizado, que ela só vai vir para esse serviço e vai embora, é outra coisa. CLT é mais simples nesse momento. Tá bom, entendi. Tá bom? Ok. Gabriele. Boa noite, professor. Obrigado por aí. Até mais. Você ainda deixa gravando. Gabriele. Olá, boa noite. Me escuta? Boa noite. Sim, estou te escutando. Boa noite a todos. Professor, minha dúvida é em relação aos recursos humanos da própria empresa. No primeiro momento, eu tinha entendido que não é necessário você colocar esse valor nos custos. Mas agora eu fiquei na dúvida. A gente coloca esse valor dos custos. O assistente social, por exemplo, ele tem esse custo para a empresa. Mesmo que ele já é contratado, a empresa já paga, ele vai estar emprestado para o projeto. Então, a empresa tem que entender que o projeto teve esse custo para ela. É isso? Sim, exato. Então, vamos dizer que ela vai trabalhar para você, da semana de 5 dias dela, ela vai trabalhar 2 dias para o projeto. Você vai ver quanto que seria o equivalente salarial a esses 2 dias e apropriar no custo do projeto, tirando do custo da empresa. É assim. Entendi. No caso, por exemplo, de materiais, o computador da empresa, também é necessário fazer algum tipo de cálculo? Porque acho que ele é um pouco mais complicado, né? Mas assim, tudo aquilo que você está tirando da empresa, trazendo para o projeto, ele deixou um buraco lá na origem. Como é que esse buraco vai ser refeito? Não, esse computador estava parado. Aí são situações mais específicas, mas se ele estava sendo usado lá e tirou, vai ficar um buraco lá. Como é que aquele buraco vai ser... como é que aquela falta vai ser suprida? Como é que aquela situação vai ser suprida? Entendi. No meu caso, o projeto, eu tinha pensado na questão dos recursos humanos, como os funcionários já são próprios da empresa, um tipo de bonificação para eles. Então, eu coloco o valor deles, mais essa bonificação nos custos? O cara está ganhando um extra para trabalhar no projeto. Isso. Sim, faz parte do custo. Faz parte do custo. Então, isso. Tá certo. E deixa bem claro que é bonificação para você não criar um problema de incorporação salarial futura. Entendi. Perfeito. Obrigada pela dica. De nada. Antônio Soares. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Em relação às atividades, nós temos no cronograma financeiro, nós temos o custo de cada atividade. E o custo do gerente de projeto, como que eu aloco ele no diagrama financeiro? Na mão de obra. Mas eu coloco ele no proporcional a cada atividade ou pelo tempo que elas ocorrem? Pelo total. Então, se o meu cronograma financeiro é mensal, eu vou apresentar o volume gasto mensalmente, eu aloco o salário do gerente de projeto naquele junto. Você vai ter a equipe. Esse projeto tem uma equipe. Esse salário da equipe vai fazer parte do seu cronograma. Então, efetivamente, o salário do gerente vai estar incorporado. No diagrama financeiro, essa linha da equipe é separada da linha das atividades, do valor das atividades. Sim, é um custo à parte. Tá. Ele vai aparecer à parte. Tá certo. Entendido, então, professor. Obrigado. Obrigado a você. Fernando.
Boa noite, professor. Boa noite. Eu estava vendo o pessoal comentar em relação aos custos, mas, por exemplo, o meu projeto ele vai precisar da equipe de manutenção, que já é uma equipe da própria empresa. Uhum. Só que, assim, eu não vou tirar ele de uma atividade para colocar dentro do projeto. Na verdade, é tipo assim, a gente abre uma OS, um chamado, alguma coisa do gênero, onde ele vai, dentro daquele prazo que a gente pediu, ele vai realizar aquela atividade. Então, eu não estou tirando ela de uma atividade, não estou criando um buraco, mas sim estou adequando ele ao meu projeto. Tá sim. Mesmo dentro disso, Tá a sim. gente, mesmo Tá dentro sim. disso, a gente coloca o Coloca o custo. custo. Sim, porque você está tirando ele efetivamente. Se você está inscrevendo alguma atividade que ele tem que fazer, que está no projeto, ela não é do rotina, não é do habitual dele. Então, se ele não está fazendo a ordem de serviço sua, ele estaria fazendo outra. Ao jogar uma ordem de serviço para ele fazer, você está postergando uma que ele poderia ter feito no lugar da sua. Pensando por esse lado, eu concordo. Tinha pensado. Uma segunda dúvida, professor, a questão do CPM lá, do PERT CPM, aquilo eu já posso fazer dentro, aquela atividade, eu já posso fazer dentro do gráfico de Gantt ou tem que fazer separado? O ideal é fazer separado. Ele vai te facilitar para produzir o Gantt. Beleza. Era isso aí, professor. Faz parte do... Vamos chamar assim, faz parte do treinamento. Então tá bom, isso aí. Professor, eu vou saindo aqui. Até então, não tenho mais nenhuma dúvida por hora. Qualquer coisa, eu mando lá no Correio Tec. Tá bom, à disposição, André. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acha que também o quê? Acho que também estamos terminando, né? As dúvidas estão silenciosas. Diga, Douglas. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, na realidade, é referente à atividade 8, né? Na realidade, a gente pega a obra, né? Residencial, né? De alto padrão. E eu estou iniciando agora, né? Recentemente, no início do ano. Algumas coisas eu já vi na teoria, né? Mas na prática eu acabo me perdendo um pouco, né? Tento buscar ali no conhecimento que eu tive para poder resolvê-las. Nessa atividade 8 aqui, né? Eu vi muito sobre o orçamento que a gente faz em CUB, né? E o BDI. Só que aqui está elaborar uma planilha com mais descrição e alocação dos recursos e materiais. Eu tenho que colocar item por item ali, como se fosse fazer um orçamento ali de quantitativo de todos os materiais dessa construção aí. Sim. Do início, porque a gente pega do início. Como é que você ao... vai chegar no custo de material de uma obra, sabendo todos os materiais que vão ser utilizados e pondo preço e quantidade em cada um deles? É assim que funciona. A diferença da gente pegar uma obra e pedir para o proprietário faz mais isso, mais aquilo, é que para um projeto nós não temos esses grandes aditivos de conseguir verbas extras. Ele é uma coisa mais fechada. O que se procura é dar um preço bem... se dá uma projeção de custo muito próxima do real. Não tem grandes alterações de orçamento. Entendi. Então, qual é a ideia? Você faz a lista de atividades. Aí você detalha a atividade. O que eu preciso para fazer essa atividade? Isso aqui de mão de obra, isso aqui de materiais. Tudo isso vai para a lista de materiais a serem comprados. Depois que você soma todas as necessidades físicas de materiais, fica mais fácil você ter o orçamento. Não é feito pedacinho por pedacinho. Faz um pedaço, mais orçamento, faz um pedaço, mais orçamento. Não, você faz o orçamento tudo de uma vez só,
na etapa de planejamento. Entendi. É trabalhoso. Então, por isso que eu fiquei pensando, nossa, é trabalhoso. vai Só que assim, bastante tempo. quando você chegar no fim da etapa de planejamento, que seria o equivalente à nossa 15ª, 16ª agenda, você está com o seu projeto planejado. Aí é só executar. Você já sabe quem é responsável pelo quê, quais as atividades, quando elas vão acontecer, quais os recursos são necessários, você sabe tudo. Você tem um visual completo da atividade. Entendi. Não, é que eu fiquei com essa dúvida, né? Por ser tão extenso a obra, que a gente está lá de 1.500 metros e, né? Aí eu fiquei pensando, não, então tem que detalhar tudo mesmo. Eu vou até tirar essa dúvida do professor mesmo. Eu já tinha pensado que, né? Eu estava com clareza que seria isso mesmo. Né? Não confunda com o habitual, que a pessoa joga um preço, depois, conforme as coisas vão acontecendo, vai ajustando. Para projetos não é o comum, tá? O CUB ajuda muito em relação a isso, né? A estimativa de toda a construção em metros quadrados, né? Uhum. E você adiciona o BDI ali, que são as margens ali de imposto, tributo e tudo mais, né? Para você, às vezes, não sair muito fora, não sair fora do... Nem tomar prejuízo. Isso. Aí eu falei, será que se isso der, também eu já consigo adiantar alguma coisa, né? Mas tem que detalhar item por quantitativo mesmo, né? Beleza, professor, obrigado. Falou, Douglas. Natália? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu queria até pegar a onda aí do colega para poder tirar a dúvida sobre quantitativos. Por exemplo, se o seu projeto, o nosso projeto depende de um projeto, por exemplo, ele vai construir uma casa, ele não sabe exatamente qual vai ser o desenho dessa casa. Como que a gente faria um quantitativo disso? Teria que fazer uma estimativa? Como que você vai fazer uma casa sem ter ideia de como vai ser a casa? Não entendi. Tipo, você tem um terreno e você tem o objetivo de construir uma casa ali de 350 metros quadrados. Mas você não sabe a quantidade de janelas, a quantidade de portas. Para isso existe o projeto de engenharia. Mas aí a gente tem que executar esse projeto em paralelo nesse planejamento? Não, você vai incluir o projeto na sua obra. A primeira etapa da sua obra, depois do terreno adquirido, é contratar o projeto da obra. Senão aí efetivamente não vai se tornar um projeto. Vai ser aquela construção em etapas que vai... E agora? Põe isso, depois... Seria improvisação. Então, de uma forma lógica, você vai... Se eu tenho terreno, próxima etapa, projeto. Engenheiro, arquiteto, aí o cara vem e faz a... Aí sim, você vai ter. Mesmo porque, quando você tem profissionais desse nível te ajudando, o quantitativo de material, na grande maioria das vezes, já vem pronto. Sim, ele fica afinado, né? É que a minha dúvida é, por exemplo, dentro do meu próprio projeto, né? Eu pensando que eu estou na etapa do planejamento, que é o projeto de reforma, de decoração de casas populares com materiais reciclados. Isso. E aí eu estou na dúvida, por exemplo, se eu já deveria saber quais são as soluções que eu vou empregar para mim fazer o quantitativo. Olha, você teria que ter pelo menos uma solução, mas um conjunto de soluções padrões para te facilitar o trabalho. Entendi. E aí, dentro delas, eu já consigo meio que fazer um orçamento preliminar. Perfeitamente. Essa é a ideia. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Denis? Ô, professor, boa noite, tudo bom? Boa noite, beleza. Professor, a minha dúvida é o seguinte, eu verifiquei que fala-se muito sobre gestão de risco, né? Principalmente no PMBOK, ele fala bastante, né? Tem um módulo e pessoas específicas para fazer esse gerenciamento de risco.
Não somente o gerenciamento de risco, né? Dentro do risco também a gente consegue enxergar as oportunidades que tem o projeto, né? Sim, é Então, possível. pensando nessa linha de gerenciamento de risco, por mais que a gente verifique e previna tudo que pode acontecer no projeto, algo pode dar errado. E quando algo dá errado, gera-se um custo, né, de retrabalho. Então, eu vou provavelmente ter que reservar algum recurso para certos retrabalhos que forem necessários. Não é habitual. Porque quando a gente fala Se de você retrabalho... tem você tem a questão dos riscos imponderáveis. Aqueles que, desculpe, mas deu um terremoto lá onde está acontecendo, o meu material era importado, ia vir de Fukushima, deu terremoto, deu maremoto e uma usina nuclear quase explodiu. Você tem situações que realmente vão fugir da nossa capacidade de antever riscos, ok? Sim, existem, infelizmente. Esse é um risco que não é controlável, né? Agora, vamos Isso. dizer sobre algo que é passivo de controle. Um exemplo, eu tenho uma peça que ela deveria vir em um determinado tempo, ela chegou no prazo, porém ela chegou com um problema. Provavelmente eu vou ter um atraso no meu projeto, se ela for crítica, né? E eu vou ter um retrabalho ali naquela situação. Então, assim, eu não deveria reservar recursos para isso? Para esse tipo de situação? Se você for reservar recurso para todo tipo de situação que pode dar errado, você vai inserir no seu projeto que nós apelidamos de gordura. E aí, meu caro, o custo dele vai ser astronômico. Então, inserir uma ou outra forma de reserva técnica é uma coisa. Inserir reserva técnica para tudo aquilo que pode dar errado não é adequado. E nessa Você situação... vai ter que medir, não fazer o levantamento de probabilidade e impacto. Quando você fala em risco, são esses dois itens que você vai começar a analisar. Qual a probabilidade desse evento acontecer? É altíssima probabilidade. Beleza. Próximo passo. Qual é o impacto se esse evento acontecer? O impacto é baixinho. Não. É um tipo de previsão. O impacto é alto e tal. Eu usei a análise SWOT para fazer algo parecido, né? E aí eu consegui prever algumas coisas e para o que eu consegui prever, eu tinha pensado em fazer uma reserva, igual o senhor falou, uma gordura para gastar caso fosse necessário, né? Mas então isso não é recomendado? Não é muito recomendado. Prefere-se que você faça uma análise muito pesada dos riscos para eliminá-lo na origem ou preparar planos de contingência caso ele aconteça. Nem sempre planos de contingência serão reservas financeiras, podem ser um plano de ação. Faça isso, compre de terceiros aí, vai depender do risco que está sendo avaliado. Difícil ter uma cartilhinha para risco tal, faça tal coisa. Isso aí não tem. Mas cuidado, pessoal, com planos de... mas assim, excesso de reserva para contingências, excesso de reserva para situações de risco. Você vai acabar jogando o custo do projeto lá em cima. O que pode acontecer? Mas viu, eu joguei valores a mais, agora não gastou. Beleza. Só que algumas vezes o cara foi buscar dinheiro fora, pagou juro por aquilo e nós não usamos o dinheiro. Ele vai ficar bravo que dá medo. Pode ter certeza. Beleza, Denis? Beleza. Fala, Jéssica. Você falando em questão da gordura do projeto, eu estava vendo eu sempre gosto de ver esses programas que falam de negócio de construção e tal. Eles sempre, quando eles vão fazer uma reforma numa casa,
ele dá um valor com uma pequena sobra para caso de emergência síndica, questão de, qual ele falou aí, o Denis falou, questão de algum atraso de algum material veio com defeito, ou então se aquele fornecedor não pôde entregar e você tem que comprar com outro fornecedor mais caro um pouquinho. Aí a gente pode fazer uma reserva de pelo menos 3 ou 5% aí, para esse plano de contingência, vamos dizer assim. Espera-se que plano de contingência não seja pura e simplesmente reserva financeira. 5% para contingência. Não, contingência são situações que, se acontecerem, vão trazer problema. O que se espera é que você trace planos do que fazer caso essa contingência aconteça. O melhor exemplo que eu tenho para vocês de plano de contingência é gerador de energia em festa. Ele está lá fora. Se acontecer alguma coisa, ele funciona. Se ele não acontecer, só vou pagar. Então, dependendo do tipo de plano de contingência, ele já tem seu próprio custo. Entendi. Não, mas Denis. Perdão, Jéssica. Então, mas aí, caso que a gente está falando assim, o meu é construção. Caso aconteça a gente está lá fazendo a construção, ou então um cano que tem que trocar, alguma coisa. Aí vai ter um custo adicional. Então, mas é isso que eu estou falando. Você nesse pode custo partir adicional, para a eu situação... posso ter pelo menos... Não, você pode ter que fazer um replanejamento em virtude de situação não prevista inicialmente. Sim. É mais interessante você deixar claro que existe a possibilidade de replanejamentos do que deixar gordura para situações fora de previsão. Entendi. Então, geralmente a gente sempre fazer o orçamento com os valores sempre reais, sem aumentar uma coisa a mais nele, sem deixando botar claro que porcentagem a mais. Situações que escaparem daquilo que está no escopo inicial terão que ser replanejadas. Tá certo. Tá ok, então. Tá? Muito obrigada. De nada. Muito bem, pessoal. Estamos chegando no nosso fim. Mais alguma coisa? Então tá. Pessoal, agradeço a presença de todos. Nós teremos mais uma reunião, mais um encontro síncrono, mais próximo ao final do curso. Ok? Já passamos da metade, né? Passamos da metade dele. Mais uma mais à frente, conversando também, fazendo uma revisão do que vimos até agora e também conversando um pouco sobre nossa avaliação final, ok? Agradeço. Nos vemos no nosso próximo encontro. Abraço a todos. Obrigado, professor. E, professor, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado por tudo. Tchau.